Imagina ser humilhada todos os dias pelo seu chefe, um homem frio, arrogante e que acredita que sentimentos são perda de tempo. Agora imagina o destino dando uma reviravolta e colocando esse mesmo homem frente a frente com algo que ele nunca conseguiria controlar, uma gravidez inesperada. Essa história vai te prender do início ao fim, porque às vezes é preciso perder o controle para descobrir o que é amar de verdade. Fica até o final e vê o que acontece quando o orgulho, a culpa e o amor se misturam na vida de quem jurava ser incapaz de sentir. Se você curte esse conteúdo, fortaleça o canal. Inscreva-se, deixe seu like e comente aqui embaixo. Sua interação é o que me motiva a trazer cada vez mais histórias. O relógio marcava 8h17, quando Ariana Mendes entrou apressada pela porta giratória da FA Capital, o maior e mais temido império financeiro da cidade. O som dos saltos ecoava pelo saguão de mármore, misturado ao tilintar de copos de café, e ao murmúrio tenso dos funcionários que pareciam medir cada respiração para não atrair atenção indesejada. O ar cheirava a perfume caro e ambição. E naquele mundo de ternos e olhares duros, Ariana era invisível. Trabalhava ali havia 3 anos. 3 longos anos como assistente administrativa. Era eficiente, discreta, e sua mesa era o retrato da organização. Pastas coloridas em ordem, canetas alinhadas, agenda impecável. Mas, apesar de todo o esforço, ninguém parecia vê-la de verdade. Quando falava, os colegas respondiam sem levantar os olhos. Quando entrava na sala, o ar continuava o mesmo. Ariana se acostumara a ser o tipo de pessoa que todos sabiam que estava ali, mas que ninguém notava, exceto em um aspecto: os erros. Esses, sim, eram sempre vistos e punidos. O motivo tinha nome e sobrenome: Fausto Albuquerque, o CEO da empresa. Um homem de 34 anos, milionário, de reputação implacável. A imprensa o chamava de o arquiteto do império. Os funcionários de o ditador das finanças. Frio, calculista e dono de um olhar que parecia atravessar paredes e almas. Ariana o admirava, em silêncio e contra a própria vontade. Era impossível não sentir algo: medo, respeito, talvez uma estranha curiosidade. Havia nele algo que misturava poder e solidão, como se o sucesso o tivesse tornado inatingível, mas também profundamente só. Ela nunca ousou se aproximar. Apenas o observava de longe, tentando decifrar o homem por trás da lenda. Naquela manhã, o andar executivo estava em ebulição. Haveria uma reunião importante com acionistas estrangeiros, e Ariana revisava, pela 5ª vez, os slides da apresentação. As mãos suavam, mas ela se mantinha firme. Conferiu os números, os gráficos, o alinhamento das tabelas. Tudo precisava estar perfeito. Às 9 em ponto, Fausto entrou na sala de reuniões. O silêncio foi imediato. Todos se levantaram automaticamente, como se o ar obedecesse à presença dele. De terno escuro e expressão severa, ele caminhou até a cabeceira da mesa e se sentou. Um simples olhar bastou para calar até os murmúrios mais tímidos. "Senhorita Mendes", disse ele, sem sequer encará-la. "Inicia a apresentação." Ariana respirou fundo, clicou o controle e começou a projetar os slides. No início tudo fluía bem, mas no quarto gráfico, uma inversão sutil passou despercebida por ela. 2 páginas trocadas, um erro mínimo, imperceptível para a maioria, mas não para Fausto Albuquerque. O estalo seco do controle sendo jogado sobre a mesa fez o coração dela parar. "É impressionante", disse ele com a voz firme e cortante. "Como alguém pode trabalhar aqui há 3 anos e ainda não entender o básico?" O silêncio que se seguiu foi sufocante. Ninguém ousou respirar. Ariana sentiu o rosto queimar. O sangue subiu-lhe às bochechas e as palavras desapareceram da garganta. Tentou continuar, mas as mãos tremiam demais. "Corrija", ordenou ele, sem elevar o tom. "E da próxima vez, revise antes de me fazer perder tempo." A frieza dele era pior do que qualquer grito. Era uma humilhação calculada, cirúrgica. Ariana abaixou os olhos e ajustou os slides, enquanto dezenas de olhares a atravessavam, alguns de pena,
outros de alívio por não serem o alvo daquela vez. Quando a reunião terminou, Fausto simplesmente se levantou e saiu. Nenhum olhar, nenhuma palavra. Como se ela fosse transparente. Ariana permaneceu sentada por alguns segundos, tentando recompor o ar nos pulmões. Só quando a sala esvaziou, ela recolheu seus papéis e saiu devagar. Os corredores pareciam mais longos, o chão mais frio. As paredes de vidro refletiam sua imagem com uma nitidez cruel. Uma mulher que dava tudo, mas recebia nada além de desprezo. Naquela noite, sentada à beira da cama em seu pequeno apartamento, ela segurava o crachá nas mãos e pensava em desistir. O peso da humilhação era insuportável. Parte dela gritava para fugir, entregar uma carta de demissão e nunca mais olhar para trás. Mas havia outra parte, uma voz mais firme, mais profunda, que sussurrava: não dê a ele esse poder. Ela respirou fundo. Havia aprendido que a força, às vezes, não está em vencer, mas em continuar, mesmo quando o mundo quer te fazer parar. Fechou os olhos e prometeu a si mesma: eu não vou deixar esse homem me destruir. Enquanto isso, em um escritório silencioso no topo do prédio, Fausto revisava relatórios sozinho. O brilho frio do monitor refletia em seus olhos. Ele lembrava da cena da manhã, da expressão dela ao ser repreendida. E algo que ele não compreendia, o incomodava. Por um instante, quis acreditar que se arrependera, mas afastou o pensamento com irritação. Sentir é fraqueza, disse a si mesmo. E sem perceber naquela noite, duas promessas opostas foram feitas. Uma nascida do orgulho, outra da resistência. E seria essa colisão de forças que em breve mudaria tudo. A semana seguinte chegou como uma avalanche de tarefas. Ariana evitava cruzar com Fausto sempre que podia, e ele, ao que tudo indicava, fazia questão de ignorá-la completamente. Era como se a cena da reunião nunca tivesse existido, mas o silêncio entre eles tinha um peso maior do que qualquer discussão. O clima no andar executivo estava diferente. Os funcionários cochichavam, as portas se fechavam rápido demais e todos pareciam caminhar com cuidado, como se o simples som de um salto pudesse irritar o chefe. Fausto estava em modo de guerra. Um novo contrato internacional seria assinado em poucos dias, e o projeto envolvia investidores europeus. Um erro, um único erro, poderia custar milhões. Ariana, sem saber, seria novamente colocada no centro dessa tempestade. Era quase meio-dia, quando recebeu um e-mail direto da presidência. O assunto, em letras maiúsculas, gelou-lhe o sangue. Viagem internacional, prioridade máxima. Abriu a mensagem com as mãos trêmulas. A partir de amanhã, você será designada como assistente de suporte direto ao presidente executivo durante a viagem de negócios à França. Favor providenciar documentação, agenda e tradução dos relatórios. Ela leu de novo. E de novo. O coração disparou. Aquilo só podia ser um engano. Respirou fundo, levantou-se da mesa e caminhou até o andar superior. Quando bateu à porta do escritório dele, ouviu um breve entre. Fausto estava atrás da mesa, folheando relatórios com a frieza de quem parecia não ter tempo para respirar. Senhor Albuquerque, acredito que houve um erro, disse ela, tentando manter a voz firme. Acabei de receber uma designação para a viagem à França. Ele levantou o olhar e o ar pareceu congelar. Não houve erro. A voz dele era baixa, mas autoritária. Preciso de alguém que fale francês. Organize as pautas e não faça perguntas. Você atende aos 2 primeiros requisitos. Ariana estreitou os olhos. E o terceiro? Fausto pousou a caneta com calma. Ainda estou avaliando. Ela ficou sem resposta. Por um instante quis recusar, mas a forma como ele a olhava, como se já soubesse que ela não teria coragem, a fez engolir o orgulho. Entendido, disse secamente. Estarei pronta. Espero que esteja. Ele voltou a olhar os papéis. E, senhorita Mendes, tente não cometer erros dessa vez. A porta se fechou atrás dela, mas a frase ficou martelando em sua cabeça. Cada palavra, cada entonação, cada migalha de desprezo.
O voo saiu na manhã seguinte. A aeronave parecia um escritório suspenso entre nuvens. Executivos de terno, pastas, laptops, conversas sobre lucros e projeções. Ariana observava a cidade desaparecer pela janela, tentando manter a mente distante de Fausto, sentado algumas fileiras à frente, concentrado em seu notebook. Ele não dissera uma única palavra durante o embarque, apenas acenou para que ela se sentasse como se ela fosse parte da mobília. Durante o voo, ele pediu relatórios, fez perguntas rápidas e respondeu e-mails em 3 idiomas diferentes. Ariana o admirava em silêncio. A precisão, o controle, a disciplina. Mas, ao mesmo tempo, sentia algo incômodo, uma curiosidade que beirava a raiva. Que tipo de homem era aquele, capaz de construir um império sem deixar espaço para o menor traço de humanidade? Quando chegaram à França, foram direto ao hotel onde aconteceria o jantar com investidores. O lugar parecia saído de uma pintura. Lustres de cristal, paredes douradas e um perfume caro que se espalhava pelo ar. Ariana ajeitou o vestido social, tentando disfarçar o nervosismo. O jantar começou formal, com risadas educadas e brindes forçados. Ariana, sentada ao lado de Fausto, observava os rostos atentos dos empresários enquanto traduzia algumas expressões técnicas. Tentava se manter discreta, até que em determinado momento arriscou um comentário. Acredito que a proposta pode ser fortalecida se incluirmos cláusulas de sustentabilidade, disse ela em francês, olhando para o grupo. Os investidores assentiram, surpresos com a fluência e a lógica dela. Um deles, sorrindo, respondeu: excelente ponto de vista, mademoiselle. Mas, antes que ela pudesse agradecer, uma voz cortou o ar. Deixe que os adultos falem, senhorita Mendes. Foi Fausto. Frio. Preciso. As palavras caíram como gelo derretido na alma dela. Os investidores ficaram constrangidos e Ariana baixou os olhos. O rubor subiu-lhe às faces, queimando de vergonha e raiva contida. Ela permaneceu calada até o fim do jantar. Mas quando o grupo se dispersou, o vulcão dentro dela não aguentou mais. Seguiu Fausto pelo corredor do hotel e o alcançou em frente ao quarto. Eu preciso entender, disse ela ofegante. Por que você me odeia tanto? Ele parou, virou-se devagar. O olhar cinzento, impenetrável, pousou sobre ela. Eu não odeio você, Ariana. Só não confio em quem não sabe o próprio lugar. O meu lugar? A voz dela falhou entre raiva e descrença. O meu lugar é o de alguém que trabalha até tarde, que faz o que ninguém quer fazer, que tenta não errar porque sabe que o chefe vai esmagá-la se o fizer. E o seu erro foi achar que isso a torna especial, rebateu ele firme. Você é apenas mais uma peça, substituível. Ariana deu um passo à frente, as lágrimas brilhando, mas o olhar firme. Então por que me trouxe até aqui, Fausto? Por que não levou qualquer outra peça? Ele não respondeu, apenas ficou parado, os maxilares travados, o olhar fixo nela. O silêncio entre os dois era tão carregado que parecia estalar no ar. Sabe o que é engraçado? Continuou ela. Mesmo quando você me humilha, eu ainda tento entender você. Tento ver o que há por trás desse gelo. E o que acha que vai encontrar? Ele perguntou, aproximando-se. Um homem que tem medo de sentir. As palavras atingiram Fausto como uma lâmina. Ele se aproximou mais, o rosto a poucos centímetros do dela. O perfume dele, a respiração acelerada, o calor que emanava, tudo misturado a uma tensão quase palpável. Cuidado, Ariana, sussurrou com a voz rouca. Você está brincando com fogo. Ela sustentou o olhar. Talvez eu esteja cansada de ter medo das chamas. O que aconteceu em seguida foi inevitável. O confronto virou atração, a raiva virou desejo. O beijo veio intenso, urgente, quebrando todas as barreiras que ambos haviam construído. A noite se dissolveu em respiração, pele e silêncio. Mas na manhã seguinte, o feitiço se quebrou. Ariana acordou sozinha. Fausto estava de pé diante do espelho, ajustando a gravata. A expressão fria havia voltado. O que aconteceu entre nós foi um erro, disse, sem olhar para ela. Um erro profissional. E eu não repito erros.
Ela sentiu o chão sumir sob os pés. Um erro? É isso o que foi para você? Ele apenas pegou o relógio, colocou no pulso e respondeu com a voz firme, como se decretasse uma sentença. Volte ao trabalho. Quando a porta se fechou atrás dele, Ariana desabou. Naquela manhã, o avião de volta ao Brasil decolou sob um céu claro, mas dentro dela chovia. Olhava pela janela, as nuvens passando, e prometia a si mesma, pela última vez, que aquele homem jamais a veria fraca de novo. Ele pode ter tudo, mas nunca mais terá o poder de me ferir. E foi ali, entre o som dos motores e o gosto amargo da desilusão, que o amor e o orgulho começaram a travar a guerra que mudaria para sempre o destino dos dois. As semanas que se seguiram à viagem pareciam um pesadelo silencioso. A cada dia, Ariana acordava com o mesmo peso no peito, uma mistura de raiva, vergonha e saudade do que nunca deveria ter acontecido. No trabalho, mantinha a postura impecável. Chegava cedo, fazia tudo com precisão, cumpria cada tarefa sem hesitar. Mas por dentro, algo nela estava quebrado. A lembrança daquela noite, da forma como ele a tocara e, mais ainda, da forma como a rejeitara depois, a perseguia como uma cicatriz invisível. Fausto, por outro lado, agia como se nada tivesse ocorrido. Cumprimentava-a com o mesmo tom neutro, dava ordens com a mesma frieza e jamais mencionava o que havia acontecido entre eles. Era como se a noite em Paris tivesse sido um delírio que só existira na mente dela. E isso a matava um pouco mais a cada dia. Certa tarde, ao revisar planilhas, Ariana sentiu uma tontura repentina. O mundo girou. Ela fechou os olhos, apoiando-se na mesa. Calma, deve ser o café, murmurou, tentando se recompor. Mas as tonturas se tornaram frequentes. Veio o enjoo, o cansaço constante, a estranha sensibilidade a cheiros. Quando percebeu o atraso do ciclo, o coração acelerou. No sábado seguinte, ela caminhava pelas ruas chuvosas com o guarda-chuva fechado, nem se importando com a água fria batendo no rosto. Entrou na farmácia e comprou o teste. De volta ao pequeno apartamento, sentou-se na beira da cama, o silêncio ao redor cortando o ar. O ponteiro do relógio parecia zombar dela, cada tique ecoando como um tambor. 2 minutos. 2 risquinhos vermelhos. Grávida. O ar sumiu. Ariana deixou o teste cair no chão e levou as mãos ao rosto. Lágrimas escorreram sem controle. Sentia-se tonta, assustada, perdida. O rosto de Fausto veio à mente, e com ele o olhar frio daquela manhã no hotel. Foi um erro profissional. As palavras dele voltaram com a força de uma lâmina. Ela passou horas sentada, abraçada aos joelhos, tentando entender o que fazer. Contar? Fugir? Guardar segredo? A decisão parecia impossível, mas, à medida que o choro cessava, uma certeza crescia dentro dela. Se ele soubesse, duvidaria, acusaria, tentaria controlar até isso. Ariana olhou para o teto, enxugou as lágrimas e murmurou para o próprio ventre. Vai ficar tudo bem, eu prometo, mesmo que eu tenha que fazer isso sozinha. Nos dias seguintes, o esforço para esconder a gravidez se tornou uma batalha diária. Usava roupas mais largas, evitava olhar nos olhos de Fausto e trabalhava dobrado para que ninguém notasse suas ausências. Mas o corpo começou a denunciar. As tonturas voltaram, as mãos tremiam e o rosto pálido chamava a atenção. Fausto, que nunca deixava nada escapar, começou a notar. A eficiência exemplar de Ariana dera lugar a pequenos deslizes. Uma planilha trocada, um e-mail esquecido, um documento impresso na ordem errada. No início, ele apenas observava, mas o olhar dele a seguia pelos corredores, frio, analítico, inquisidor. Até que, numa tarde de quinta-feira, durante uma reunião de rotina, Ariana empalideceu de repente. As vozes à mesa se tornaram distantes, o ar rarefeito. Tentou se apoiar, mas o chão pareceu se dissolver. O último som que ouviu foi o barulho da cadeira caindo. Ariana! A voz de Fausto ecoou, mais forte que todas as outras. Ele foi o primeiro a se levantar, alcançando-a antes que o corpo dela tocasse o chão. O caos se instalou. Funcionários correram, alguém ligou para a ambulância e Fausto, sem pensar 2 vezes, pegou-a nos braços e a levou até o carro.
No caminho, dirigiu como um homem possesso, o rosto tenso, o maxilar travado, o medo estampado nos olhos. Medo, um sentimento que ele não sabia nomear havia anos. No hospital, a espera foi um tormento. Fausto andava de um lado para o outro no corredor, incapaz de se sentar. O terno perfeito estava amarrotado, o cabelo desalinhado, o olhar fixo na porta. Quando o médico apareceu, ele quase o agarrou pelo colarinho. "O que ela tem?" perguntou, a voz trêmula. "O senhor é parente?" perguntou o médico com o tom profissional. Fausto hesitou. Parente, amigo, chefe, amante? Nenhum título parecia caber. "Sou responsável por ela." O médico assentiu. "A paciente está estável. O desmaio foi consequência de uma leve queda de pressão e..." Ele folheou o prontuário. "Parabéns, senhor. Ela está grávida." O mundo parou. As palavras ecoaram com um som oco, distante. Ela está grávida. Por um instante, tudo o que Fausto conseguia ouvir era o próprio coração, batendo alto, descompassado. "Grávida?" repetiu atordoado. "Tem. Certeza?" "Absoluta. E ela vai precisar de acompanhamento. A gestação parece recente." Fausto ficou imóvel, as mãos nos bolsos, o olhar perdido. Uma onda de raiva e negação tomou conta dele. Não podia ser. Isso era um golpe, um erro, uma armadilha. Ariana não faria isso? Ou faria? Quando o médico saiu, ele entrou no quarto. Ariana estava acordada, o olhar cansado, mas firme. Havia uma calma estranha em sua expressão, uma serenidade que o desarmou. "O médico falou com você?" perguntou ela, sem rodeios. "Falou." Ele cruzou os braços. "Quero saber quem é o pai." Ariana o encarou por longos segundos, a respiração contida. "Você realmente precisa perguntar." Ele deu um passo à frente, a voz afiada. "Está dizendo que é meu filho?" "Não estou dizendo," respondeu ela firme. "Estou afirmando." Fausto riu nervoso, uma risada curta e amarga. "Claro. E qual é o próximo passo? Você vai me pedir dinheiro? Um cargo melhor?" As lágrimas brotaram nos olhos dela, mas a voz permaneceu firme. "Eu não quero nada de você, Fausto. Nem o seu dinheiro, nem o seu nome. Só quero distância." O silêncio que veio depois foi ensurdecedor. Ele olhou para o chão, depois para ela, e o orgulho falou mais alto. "Vou pedir um teste de DNA. Faça o que quiser." Ariana virou o rosto. "Eu não preciso provar nada." Fausto ficou parado por alguns segundos, o coração disparado, o olhar dividido entre raiva e dúvida. No fundo, algo nele sabia a verdade, mas não queria aceitá-la. Saiu do quarto em silêncio, mas as palavras dela ficaram ecoando. "Eu não preciso provar nada." Nos dias seguintes, Ariana pediu demissão. Entregou a carta com discrição, sem drama, sem despedidas. Apenas saiu, deixando para trás o crachá, a mesa organizada e um rastro de ausência que se espalhou pelos corredores como uma sombra. Na cobertura da FA Capital, Fausto observava a cidade pela janela, o reflexo do próprio rosto no vidro. O escritório, antes símbolo de controle absoluto, agora parecia um campo vazio. Sobre a mesa, o crachá de Ariana repousava ao lado de uma caneca branca com o nome dela gravado. Ele pegou o objeto, passou o dedo pelas letras e sentiu um nó na garganta. Pela primeira vez, o homem que não acreditava em arrependimento experimentou o gosto amargo do vazio. Ela mentiu, tentou se convencer. Ou talvez não. Mas a verdade era cruel. Fausto podia dominar o mercado inteiro, mas não tinha controle sobre o que estava sentindo. E pela primeira vez em sua vida, percebeu que perder algo que nunca admitira amar era o tipo de falência da qual nem todos se recuperam. Fausto não acreditava em coincidências, mas os dias que vieram após a saída de Ariana pareciam um castigo milimetricamente calculado. Tudo o que antes lhe parecia sólido, o poder, o controle, a segurança, começou a desmoronar em silêncio. Ele tentava se concentrar nas reuniões, mas a mente divagava. Tentava dormir, mas o sono vinha em fragmentos entre lembranças que ele desejava apagar. A ausência dela era quase física. O som do salto pelo corredor, o cheiro de café recém-passado, a forma delicada com que organizava os relatórios sobre sua mesa.
Coisas pequenas, banais, mas que agora o perseguiam com a força de um eco. O que mais o irritava era o fato de se importar. Ele, Fausto Albuquerque, o homem que construíra um império sobre o distanciamento emocional, estava sendo consumido por algo que não sabia nomear. Mas quando o orgulho é o alicerce de um homem, é o orgulho que o faz ruir. Numa manhã de segunda-feira, enquanto revisava um contrato, um envelope foi deixado sobre a mesa. Dentro dele, havia uma cópia do teste de DNA que ele mesmo mandara realizar semanas antes, o que Ariana jamais soubera. O resultado era claro, frio, inquestionável, 99,8% de compatibilidade. O impacto foi silencioso, mas devastador. Fausto sentiu o corpo paralisar. Por um instante, esqueceu como respirar. O papel tremia em suas mãos. Era a confirmação de tudo o que ele negara, de tudo o que tentara enterrar sob camadas de lógica e arrogância. Ariana nunca mentiu. As palavras ecoaram como uma sentença. Ele recostou-se na cadeira, o olhar perdido no teto. Tudo o que veio à mente foi o rosto dela. Não o da mulher que ele humilhou, mas o da mulher que o olhou nos olhos e disse: "Eu não preciso provar nada." E agora ele sabia que ela nunca precisou. Os dias seguintes foram uma sucessão de tentativas frustradas de retomar o controle. Ele chegou a abrir a gaveta onde guardava o crachá dela, como se aquilo pudesse ajudá-lo a pensar. Mas o objeto, em vez de trazer clareza, apenas o sufocava com memórias. Foi nesse estado, dividido entre culpa e desespero, que ele ligou para um antigo conhecido, um investigador particular. "Preciso de um endereço", disse Fausto, a voz rouca. "O de Ariana Mendes." O homem hesitou. "Isso é pessoal, senhor. É urgente." E encerrou a ligação. 2 dias depois, o relatório chegou. Um envelope simples, discreto, com a caligrafia do investigador na capa. Dentro, uma ficha com o novo endereço dela, anotações rápidas e uma foto tirada de longe. Ariana, com o cabelo preso num coque despretensioso, saindo de um pequeno prédio. Um vestido simples, uma pasta de trabalho nas mãos. O sol da manhã iluminava o rosto dela, e Fausto teve a sensação de ver outra pessoa. Ela parecia em paz, e isso o corroeu por dentro. Naquela tarde, a chuva caía fina quando ele estacionou o carro em frente ao prédio. O céu cinzento refletia exatamente o que ele sentia: arrependimento e medo. Cada passo que dava pelo corredor do prédio parecia ecoar mais alto que o anterior. Quando parou diante da porta de número 302, respirou fundo antes de tocar a campainha. Demorou alguns segundos até que ela abrisse. E quando o fez, o mundo dele parou. Ariana estava ali, de pé, com o cabelo preso em um coque frouxo e uma camisa branca amassada. O rosto pálido, mas bonito como sempre. Na barriga, o volume suave denunciava a vida que crescia dentro dela. "Fausto!" A voz dela soou surpresa, quase descrente. "O que está fazendo aqui?" Ele ficou em silêncio por um instante, incapaz de dizer o que realmente sentia. "Eu precisava te ver." Ela cruzou os braços, desconfiada. "Depois de tudo, agora precisa?" "Eu sei que não tenho o direito de aparecer", começou ele hesitante, "mas eu precisava confirmar com meus próprios olhos." "Confirmar o quê?" perguntou fria. Ele respirou fundo, tentando manter a voz firme. "Que é verdade, que o filho é meu." O silêncio entre eles foi pesado. Ariana não respondeu de imediato. Apenas olhou para ele, e naquele olhar havia algo que o desarmou completamente. Uma mistura de dor e cansaço, mas também de força. "Você realmente acha que eu mentiria sobre isso, Fausto?" perguntou por fim com a voz baixa, mas firme. Ele desviou o olhar. "Eu não soube acreditar." Ela deu um meio sorriso, sem humor. "Não, você nunca soube acreditar em ninguém, muito menos em mim." Ele deu um passo à frente. "Ariana, eu... Não." Ela levantou a mão, cortando a fala dele. "Eu não quero ouvir. Você não veio aqui por mim, veio por culpa." Fausto ficou imóvel, como se cada palavra fosse um soco. "Eu só te..." tentou, a voz embargada. "Eu só quero ajudar." "Ajudar?" Ela riu amarga. "Depois de destruir o pouco de paz que eu tinha,
Ele baixou os olhos. Eu não sabia o que estava fazendo. Mas agora sabe. A voz dela estava trêmula, mas firme. E isso não muda o que eu vivi nem o que eu senti. Por um instante, ele quis implorar perdão. Quis dizer que desde que ela saíra da empresa nada fazia sentido, que não dormia, que se odiava por cada palavra dita. Mas não disse. Apenas olhou para ela com um olhar que misturava arrependimento e amor. Ariana, murmurou, a voz baixa, eu não quero que você passe por isso sozinha. Ela respirou fundo, o olhar fixo nele. Eu já estou passando sozinha, Fausto, e estou sobrevivendo. As lágrimas começaram a cair, silenciosas, e ele sentiu o peito doer como nunca antes. A vontade de abraçá-la era quase física, mas ele sabia que não tinha o direito. Ela o olhou pela última vez e disse num sussurro, vai embora. Ele ficou parado por um segundo, mas obedeceu. Quando a porta se fechou atrás dele, ficou ali, no corredor, ouvindo o som abafado do choro dela do outro lado da parede. O orgulho, a raiva, o medo, tudo desapareceu. O que restou foi um vazio que ele não sabia como preencher. Do lado de fora, a chuva engrossou. Ele caminhou até o carro, o rosto molhado, sem saber se as gotas eram da tempestade ou das lágrimas que ele se recusava a admitir. Naquela noite, Fausto não voltou para o apartamento luxuoso. Dirigiu sem destino, cruzando avenidas e pontes até o amanhecer. Pela primeira vez em sua vida, sentiu-se pequeno. Pela primeira vez, entendeu que não havia vitória alguma em estar certo quando o preço era perder quem mais importava. Enquanto isso, no pequeno apartamento, Ariana acariciava a barriga. O choro já havia cessado. O bebê se mexeu levemente e ela sorriu entre lágrimas. Nós vamos ficar bem, sussurrou. Mesmo sem ele, nós vamos ficar bem. Mas no fundo, uma parte dela, aquela que ainda acreditava no improvável, se perguntava se Fausto algum dia encontraria coragem para voltar, não por culpa, mas por amor. O sol nascia sobre a cidade como se zombasse de Fausto. A luz dourada invadia o vidro panorâmico de seu apartamento, refletindo sobre o chão de mármore polido. O mesmo chão que agora estava coberto de papéis amassados, garrafas vazias e restos de uma noite mal dormida. O homem que sempre se orgulhara de viver sob regras e controle havia se tornado prisioneiro do próprio caos. Durante dias, ele tentou se convencer de que tudo voltaria ao normal, que bastava mergulhar no trabalho, sufocar as lembranças e manter o ritmo que sempre o salvara. Mas o problema é que o vazio não respeita a agenda. Ele estava em todos os lugares, no eco do teclado, na poltrona onde ela costumava sentar, no som da máquina de café que agora parecia lamentar sua ausência. A cada relatório assinado, a culpa se tornava mais nítida. Cada reunião o lembrava do que ele perdeu. E quanto mais tentava se concentrar, mais a imagem dela surgia. Ariana, de cabeça erguida, dizendo com firmeza que não precisava provar nada. Numa noite especialmente silenciosa, ele se levantou da mesa e foi até a janela. A cidade dormia, e lá embaixo, as luzes dos carros formavam linhas douradas na avenida. Pela primeira vez, o homem que já comandara impérios sentia-se pequeno diante do próprio reflexo. O orgulho que antes o sustentava agora era um peso nas costas. Você só sabe mandar, Fausto, e agora não pode mandar no meu coração. A frase dela voltava como um chicote. Ele fechou os olhos e pela primeira vez em anos admitiu em silêncio. Ela estava certa. Os dias se arrastaram. O trabalho deixou de ser um refúgio e virou uma prisão. Até os funcionários começaram a notar a mudança. O chefe antes temido, que costumava exigir perfeição e pontualidade cirúrgica, agora se perdia nos próprios pensamentos, esquecia compromissos, deixava reuniões pela metade. Quando perguntavam se estava bem, ele apenas respondia com um gesto vago e um olhar perdido. Na noite de sexta-feira, ele estava sozinho no escritório quando o celular vibrou. Era o investigador que havia contratado anteriormente. Senhor Albuquerque. A voz do homem soou do outro lado. Eu achei que o senhor gostaria de saber. Ariana Mendes conseguiu um novo emprego. Fausto endireitou-se na cadeira. Onde?
Uma pequena empresa de consultoria no centro. Está trabalhando como recepcionista. Parece tranquila. Tranquila. A palavra o feriu. Ele encerrou a ligação sem responder. Tranquila. Como alguém podia estar tranquila depois de destruir tudo o que ele acreditava ser o mundo? Mas, ao mesmo tempo, uma parte dele, a que ainda resistia em aceitar a própria culpa, sentiu um lampejo de alívio por saber que ela estava bem. Nos dias seguintes, ele começou a fazer algo que jamais confessaria a ninguém. Passava de carro em frente à empresa onde ela trabalhava. Às vezes, estacionava do outro lado da rua, apenas observando. Via a Ariana entrando às 8 em ponto, com roupas simples e o mesmo ar determinado. Às vezes sorria para os colegas, e esse sorriso o dilacerava. Ela seguira em frente, e ele estava preso no mesmo lugar. Certa tarde, Fausto não suportou mais. Saiu do carro e atravessou a rua. O coração batia rápido, uma mistura de ansiedade e arrependimento. Quando empurrou a porta de vidro do pequeno escritório, o som do sino o denunciou. Ariana levantou o olhar da recepção e ficou imóvel. Fausto? O nome saiu da boca dela como um sussurro desconfiado. Ele parou a poucos passos, o olhar tenso. Eu precisava falar com você. Aqui não. Ela olhou em volta constrangida. Estou trabalhando. Então me diga quando posso te ver. O tom dele era quase um pedido, embora a voz ainda carregasse aquele peso autoritário. Ariana suspirou. Não há nada para dizer. Ah, sim. Ele deu um passo à frente, a expressão tomada por um desespero contido. Eu descobri a verdade. O teste de Denis, eu vi o resultado. O silêncio caiu entre eles. Ela o observou com os olhos marejados, mas sem surpresa. Então finalmente acredita em mim. Eu nunca deveria ter duvidado. Ele abaixou o olhar, a voz mais baixa do que nunca. Eu só não sabia lidar com isso. Não. A voz dela foi firme, mas sem raiva. Você não sabia lidar com ninguém, além de você mesmo. Fausto respirou fundo, tentando manter a compostura. Eu sei que não posso apagar o que fiz, mas me deixe ajudar agora. Eu quero estar presente, quero cuidar. Você quer se redimir. Ela o interrompeu com um meio sorriso triste. Mas redimir-se não é o mesmo que amar, Fausto. Aquelas palavras o atingiram em cheio. Ele abriu a boca, mas nada saiu. Apenas assentiu, derrotado. Ariana se levantou devagar, ajeitou a blusa e caminhou até ele. O rosto dela estava calmo, mas os olhos diziam tudo. Eu não quero o seu dinheiro nem o seu arrependimento. Quero paz. Ela o encarou por um instante e completou em voz baixa. Você só sabe mandar, Fausto. E agora não pode mandar no meu coração. Dessa vez, ele não respondeu. Apenas observou enquanto ela se afastava, desaparecendo pelo corredor. Quando saiu dali, o céu estava encoberto e um vento frio soprava pelas ruas. A cada passo, ele sentia o peso do que perdera. Pela primeira vez, entendeu o que significava realmente falhar, não nos negócios, mas naquilo que realmente importava. Naquela noite, Fausto voltou para casa e entrou no quarto que antes era apenas um espaço de descanso. Agora, parecia um campo de batalha emocional. Pegou a antiga pasta de relatórios, abriu-a e encontrou um bilhete esquecido entre as folhas. A caligrafia de Ariana, delicada e firme. Reunião às 9h. Não esqueça de ser gentil. O bilhete o fez sorrir com amargura. Gentil. Palavra pequena demais para caber em alguém como ele. Ele fechou os olhos e pensou em tudo o que perdera por se achar inatingível. E ali, no silêncio de seu império vazio, o homem que nunca chorava deixou o orgulho desabar. Não em gritos, mas em lágrimas silenciosas que ninguém veria. Porque no fundo Fausto sabia. O que ele precisava mudar não era a imagem diante do mundo. Era o homem diante do espelho. E quando as lágrimas cessaram, ele tomou a primeira decisão verdadeira da vida. Não tentaria reconquistá-la com promessas. Não tentaria comprar o perdão. Dessa vez ele provaria com atitudes, mesmo que levasse uma vida inteira. Enquanto isso, em seu pequeno apartamento, Ariana olhava pela janela,
acariciando a barriga já crescida. O bebê se mexeu e ela sorriu. Você vai ter uma mãe forte, meu amor, sussurrou. E quem sabe um dia, um pai melhor do que ele foi até agora. Lá fora, o vento soprou com força e as nuvens começaram a se dispersar. Era como se o mundo, aos poucos, começasse a abrir espaço para um novo amanhecer. Não de perdão ainda, mas de esperança. E Fausto, em silêncio, dava o primeiro passo para merecê-lo. O tempo passou, mas não o suficiente para curar. 3 meses se foram desde a última vez que Fausto viu Ariana. 3 meses em que ele viveu preso entre o arrependimento e a solidão. A FA. Capital continuava funcionando perfeitamente. Lucros em alta, contratos assinados, acionistas satisfeitos, mas o homem por trás do império estava se desfazendo em silêncio. As pessoas começaram a notar. Ele, que antes era pontual e preciso, passou a chegar atrasado. O olhar antes afiado agora era distante. Nas reuniões, parecia ouvir vozes que vinham de outro tempo, como se esperasse a qualquer instante que ela entrasse pela porta com um relatório nas mãos e aquele jeito calmo de resolver o impossível. Mas Ariana não voltaria. E foi só quando a vida o colocou novamente diante da possibilidade de perdê-la para sempre que o orgulho começou, de fato, a ceder. Era uma tarde nublada de sexta-feira. Fausto estava em seu escritório quando o telefone tocou. A ligação veio do Hospital São Clemente. "O senhor é Fausto Albuquerque?" perguntou a voz do outro lado, profissional, mas apressada. "Sim, sou eu. Temos uma paciente, Ariana Mendes. O nome do senhor estava listado como contato de emergência. O coração dele parou por um segundo." "O que aconteceu?" perguntou a voz quase sem som. "Ela passou mal no trabalho. Desmaiou. Está estável, mas seria importante que viesse." A ligação terminou e ele ficou parado por alguns segundos, sentindo o chão sumir sob os pés. Depois agiu no impulso. Deixou relatórios, computador e celular sobre a mesa e saiu apressado, sem sequer desligar as luzes do escritório. Durante o trajeto, o trânsito parecia zombar de sua pressa. Buzinas, faróis vermelhos, semáforos que insistiam em demorar. Ele apertava o volante com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. A mente girava em espiral e, pela primeira vez, o medo não tinha nada a ver com negócios, contratos ou poder. Era medo de perdê-la. Quando chegou ao hospital, quase atropelou o próprio segurança ao estacionar. Subiu as escadas correndo, o coração descompassado, o terno desalinhado. Ao avistar a recepção, falou com a primeira enfermeira que viu. "Ariana Mendes, onde ela está?" "Quarto 312, senhor. Mas precisa se acalmar, ela está." Ele não esperou o fim da frase. Quando abriu a porta do quarto, Ariana estava deitada, pálida, com o rosto sereno. Os fios de cabelo caíam sobre o travesseiro, e a barriga, já saliente, subia e descia no ritmo calmo da respiração. Por alguns segundos, Fausto apenas ficou ali, parado, observando-a. Um nó na garganta o impediu de falar. A enfermeira, ao perceber a presença dele, se aproximou. "Ela e o bebê estão bem, só pressão baixa, mas precisa descansar, se alimentar melhor." A mulher o olhou de cima a baixo e completou. "Ela precisa de alguém." Fausto assentiu, mas a voz não saiu. Quando ficaram sozinhos, ele se aproximou da cama devagar, como se temesse quebrar algo sagrado. Sentou-se na cadeira ao lado e segurou a mão dela com cuidado. "Eu fui um covarde", murmurou, mais para si do que para ela. "Mas não posso perder vocês." Ariana abriu os olhos lentamente. Por um instante pareceu confusa, até que o olhar se fixou nele. "Fausto", sussurrou. "O que está fazendo aqui?" Ele respirou fundo. "Eu não sei. Só sabia que precisava vir." Ela tentou se levantar, mas ele segurou o ombro dela com delicadeza. "Não, fica deitada." O tom não era de autoridade, mas de preocupação genuína. "Você não precisava vir." A voz dela era suave, mas cansada. "Eu estou bem." "Você desmaiou. Isso não é estar bem." Ariana suspirou, olhando para o teto. "Eu já aprendi a cair sozinha, Fausto." A frase o atingiu como uma pancada.
Ele baixou o olhar, engolindo o orgulho. Eu sei. E é por isso que estou aqui. Porque cansei de te ver sozinha. Ela virou o rosto, evitando o olhar dele. Você fala como se soubesse o que é estar só. Ele hesitou por um instante. Depois respondeu com sinceridade que o próprio orgulho custou a permitir. Eu descobri. A voz dele quebrou no meio da frase. Eu descobri quando você foi embora. O silêncio que se seguiu foi diferente de todos os outros. Não era o silêncio frio de antes. Era um silêncio carregado de emoção contida, de verdades que não precisavam ser ditas em voz alta. Eu não vim te pedir perdão, continuou ele, porque acho que não mereço, mas me deixe estar aqui. Pelo menos agora. Ela o olhou por alguns segundos. Havia algo novo nele. Uma vulnerabilidade que jamais imaginara ver. Por que, Fausto? Perguntou a voz trêmula. Por que agora? Ele respirou fundo e, pela primeira vez, deixou o coração falar sem filtro. Porque eu passei a vida inteira achando que amar era fraqueza. Que sentir era sinal de descontrole. Mas desde que você se foi, eu entendi que o verdadeiro fracasso é viver sem sentir nada. As lágrimas de Ariana escorreram devagar. Ela virou o rosto tentando disfarçar, mas ele percebeu. Com a mão ainda sobre a dela, sussurrou. Eu não sei o que é amor do jeito certo, mas eu sei que preciso de você para aprender. A frase o assustou tanto quanto a emocionou. Era a primeira vez que admitia algo assim em voz alta. Ela não respondeu de imediato. Apenas respirou fundo e, com um gesto hesitante, entrelaçou os dedos nos dele. O toque foi pequeno, mas o significado, imenso. Nos dias que se seguiram, Fausto permaneceu ao lado dela. Levava café, comprava frutas, perguntava aos médicos cada detalhe. Aos poucos, sem perceber, foi substituindo o arrependimento por cuidado. Não havia mais discursos nem promessas. Havia ações. Ele acompanhava as consultas, ajudava nas compras, trocava mensagens curtas apenas para saber se ela tinha comido, se estava descansando. A presença dele, constante e discreta, começou a desmontar as muralhas que Ariana ergueu. Certa noite, quando o vento batia nas janelas e a chuva caía fina, ela o encontrou sentado na sala, lendo sobre gestação. Ele cochilava, com os óculos escorregando pelo nariz. Um livro de capa azul aberto sobre o colo. Ela se aproximou devagar, sorrindo pela primeira vez em muito tempo. O homem que dominava o mercado de ações agora estuda a gravidez? Provocou divertida. Ele abriu os olhos surpreso, mas logo retribuiu o sorriso. Preciso entender o que está acontecendo com vocês dois. E apontou para a barriga dela. Ariana riu, sentando-se ao lado dele. Por alguns segundos, ficaram em silêncio, apenas ouvindo a chuva lá fora. Ele então falou com uma sinceridade serena. Eu nunca fui bom com palavras, mas quero que saiba, eu não estou aqui por culpa. Estou aqui porque quero estar. Ela o olhou, surpresa pela clareza da confissão. E o que isso quer dizer, Fausto? Ele desviou o olhar por um instante, depois respondeu com calma. Que talvez eu não seja o homem que você merecia, mas quero tentar ser o pai que esse bebê precisa. E se você me deixar, o homem que vai lutar para te merecer também. As lágrimas voltaram aos olhos dela, mas agora tinham outro peso, o de um coração que começava, aos poucos, a se permitir sentir de novo. Ariana estendeu a mão e tocou o rosto dele. Eu não sei se posso te perdoar. Ele assentiu, compreendendo. Não quero seu perdão. Quero o direito de tentar fazer diferente. Do lado de fora, o som da chuva ficou mais suave, e pela primeira vez, o silêncio entre eles não era desconfortável. Era o som do recomeço. E enquanto Ariana adormecia no sofá, Fausto ficou ali, observando-a em silêncio, com o olhar sereno de quem finalmente compreendia o que significava amar. Não com posse, nem com orgulho, mas com entrega. O homem que acreditava ser incapaz de sentir, agora descobria em cada gesto que o amor não o enfraquecia. O amor o tornava, pela primeira vez, humano. Os meses seguintes marcaram o início da transformação mais profunda na vida de Fausto. Não foi repentina nem cinematográfica.
Não houve um único momento em que ele mudou. Foi um processo lento, real, feito de erros, tentativas e silêncios que diziam mais do que qualquer promessa. O homem que antes se orgulhava de dominar tudo começou a aprender a se dobrar e a amar sem controlar. Fausto passou a reorganizar a própria rotina. As reuniões deixaram de ser o centro do mundo. As consultas médicas de Ariana, agora, tinham prioridade na agenda. Às vezes ele saía da FIA Capital antes do horário, algo impensável meses atrás, e aparecia na porta do consultório, com o mesmo ar sério de sempre, mas os olhos denunciavam algo novo, vontade de cuidar. Ariana, a princípio, manteve a distância. Recebia os gestos dele com cautela, como quem teme tocar uma ferida que ainda não cicatrizou. Mas à medida que os dias passavam, começou a perceber algo diferente. Ele não dizia, me desculpe, ele mostrava. Levava frutas, buscava os remédios que o médico recomendava, carregava sacolas pesadas e, principalmente, permanecia. Mesmo quando ela o tratava com frieza, ele continuava ali, paciente, sem pressa. Certa tarde, enquanto ela dobrava pequenas roupinhas de bebê no sofá, Fausto entrou carregando uma caixa. O rosto dele estava molhado da chuva, o terno desalinhado, e havia algo quase tímido em sua postura. "O que é isso?" perguntou Ariana, franzindo o senho. Ele colocou a caixa sobre a mesa e abriu. Dentro, o primeiro ultrassom do bebê emoldurado e um bilhete com poucas palavras escritas à mão. "Não quero ser o vilão da nossa história." Ariana ficou imóvel, o coração apertado. Leu e releu a frase, sentindo as lágrimas ameaçarem cair. "Você é bom com contratos, Fausto, mas péssimo com finais felizes", disse com um sorriso frágil. Ele retribuiu o sorriso um pouco sem graça. "Eu não quero um final. Quero recomeçar." O olhar dela encontrou o dele, e por alguns segundos o tempo pareceu suspenso. Não havia mais o chefe e a assistente, nem a vítima e o carrasco. Havia apenas dois seres humanos tentando entender o que ainda restava entre eles. Com o passar das semanas, Fausto começou a mudar de formas sutis. O tom de voz, antes sempre ríspido, tornara-se mais brando. O olhar menos impositivo. Nos corredores da empresa, os funcionários cochichavam, intrigados. O tubarão das finanças agora sorria de vez em quando, agradecia e até elogiava. Certo dia, um dos diretores comentou em tom de brincadeira: "O senhor anda diferente, chefe. Vai ver, é o efeito da paternidade." Fausto não respondeu, apenas sorriu. Se antes teria interpretado aquilo como um insulto, agora soava quase como um elogio. À noite, em casa, sentava-se ao lado de Ariana no sofá. Às vezes ela o deixava ficar, às vezes não. Quando deixava, ele ficava quieto, observando a barriga dela se mexer. Cada pequeno movimento o hipnotizava. Certa vez, ao sentir o bebê chutar, ele levou um susto e, sem querer, soltou uma risada sincera. Algo raro, quase esquecido. "Ele chutou", disse com uma alegria quase infantil. "Você viu isso?" Ariana riu, balançando a cabeça. "Vi. Ele tem seu temperamento, pelo visto." "Espero que não", murmurou ele, sorrindo. "Quero que seja mais como você." Ela desviou o olhar, tentando disfarçar o impacto daquela frase, mas dentro dela, algo começou a se mover. Não o bebê, mas o coração. Em um sábado chuvoso, Fausto apareceu em seu apartamento com um saco de compras e uma ideia. "Vamos cozinhar", anunciou, tirando da sacola ingredientes que pareciam ter sido escolhidos por alguém que nunca pisou num mercado. Ariana riu, apoiando as mãos na cintura. "Cozinhar? Você?" "Preciso aprender, não é?" disse ele, pegando o avental. "Vai que você resolve me expulsar de novo e eu tenha que sobreviver sozinho." Ela sorriu, o rosto mais leve do que há muito tempo. Enquanto cortava legumes, observava Fausto lutar com a panela de pressão como se fosse um adversário perigoso. A cozinha virou uma bagunça, mas o riso preencheu o espaço que antes era só silêncio. Quando a comida finalmente ficou pronta, os dois comeram na varanda, com o som da chuva caindo lá fora. Ariana olhou para ele e disse baixinho: "Você está diferente, Fausto." Ele pousou o garfo pensativo.
Não é que eu tenha mudado. Acho que só deixei cair a máscara. E o que tinha por baixo dela? Ele respirou fundo. Um homem que se escondeu do mundo a vida inteira, achando que ser frio era o mesmo que ser forte. Ariana o observou em silêncio. Pela primeira vez enxergava nele algo além do orgulho. Enxergava dor. E junto dela, uma vontade genuína de ser melhor. As semanas seguintes trouxeram um ritmo novo à vida deles. Ariana ainda trabalhava, mas Fausto insistia em buscá-la no fim do expediente. Ficavam longos minutos no carro conversando sobre tudo e nada. Às vezes, ela o provocava. Outras, apenas o ouvia em silêncio. Certa noite, ao deixá-la em casa, ele hesitou antes de ir embora. "Fara, posso subir?" perguntou num tom quase tímido. Ela arqueou a sobrancelha. "Por quê?" "Porque quero te mostrar uma coisa." Ariana concordou com relutância. No apartamento, Fausto abriu uma pasta e tirou alguns papéis. Eram rascunhos de um projeto de expansão da FIA Capital, mas com algo diferente. "Quero abrir um setor novo", explicou, voltado para microempreendedores, pessoas comuns que nunca teriam acesso aos investimentos que oferecemos. Ela o olhou surpresa. "Ah, isso é algo que você faria?" Ele deu de ombros. "Eu achava que poder era controlar o mercado. Agora acho que é ajudar a construir algo que dure." Ariana ficou em silêncio, emocionada, percebendo que aquela mudança não era apenas superficial. Fausto estava se tornando alguém que ela quase não reconhecia, alguém que finalmente aprendia a sentir, a cuidar e, principalmente, a ouvir. Naquela noite, ao se despedirem, ele a abraçou pela primeira vez desde o hospital. Foi um abraço calmo, sem urgência, mas cheio de significado. Ariana fechou os olhos e permitiu-se ficar por alguns segundos. "Eu ainda não te perdoei", sussurrou ela. Ele encostou a testa na dela e respondeu: "Eu sei, mas você já deixou de me odiar, e isso é o suficiente por agora." Do lado de fora, a chuva cessara. O vento soprou suave, trazendo o cheiro da terra molhada. Que naquele instante, sem perceberem, algo entre eles floresceu. Uma nova forma de amor, mais madura, mais silenciosa, nascida não da paixão cega, mas da reconstrução paciente. Ariana, pela primeira vez, não sentia medo de estar ao lado dele. E Fausto, pela primeira vez, sentia paz. Era o começo da redenção. E o fim de um homem que, por muito tempo, acreditou ser incapaz de amar. O amanhecer daquele dia parecia carregado de presságios. O céu estava nublado. O vento soprava forte pelas janelas do pequeno apartamento e o cheiro de chuva misturava-se ao aroma de café fresco que vinha da cozinha. Ariana acordou com uma sensação estranha, uma leve dor na parte inferior do abdômen, uma pressão constante, diferente de todas as anteriores. Tentou ignorar, respirou fundo e se levantou devagar, apoiando-se na beira da cama. Fausto estava na sala, sentado com o laptop no colo, revisando um contrato. Vestia uma camiseta simples e calça de moletom, algo impensável meses atrás. Ao vê-la entrar, levantou o olhar e sorriu. "Bom dia. Dormiu bem?" "Acho que sim", respondeu ainda incerta. "Só estou um pouco desconfortável." Ele se levantou preocupado. "Está sentindo dor?" "Um pouco, mas deve ser normal. O médico disse que essas contrações leves acontecem antes do parto." Fausto assentiu, tentando parecer calmo, mas o olhar já denunciava o pânico. "Certo. É normal." Telly se virou, começou a recolher papéis, fechou o laptop, depois parou e olhou para ela. "É normal, não é?" Ariana riu. "Se continuar repetindo, vai parecer que está tentando se convencer disso." O comentário arrancou um sorriso dele, mas a tensão continuava ali, visível. Passaram o resto da manhã em um ritmo estranho. Ela tentando agir com naturalidade, ele a observando a cada passo, pronto para levá-la ao hospital ao menor sinal de alarme. Por volta das 2 da tarde, a primeira contração mais forte veio. Ariana arqueou o corpo, prendendo a respiração. Fausto, que estava ao telefone, largou tudo imediatamente. "O que foi?" Acho que está começando", disse ela, a voz trêmula.
O rosto dele empalideceu. Começando? Tipo, agora? Ela assentiu, tentando respirar entre as dores. Agora. O caos se instalou. Fausto correu de um lado para o outro, recolhendo a bolsa da maternidade, as chaves, os documentos. Esqueceu o celular, voltou para pegá-lo. Derrubou o casaco, quase tropeçou no tapete. Ariana, entre risadas nervosas e contrações, observava aquele homem, o mesmo que já fora a personificação da arrogância, completamente desarmado diante da chegada da vida. Fausto, gritou segurando o abdômen. Menos drama e mais velocidade, por favor. Ele abriu a porta num impulso. Vamos, eu já chamei o elevador. Durante o trajeto até o hospital, o silêncio foi quebrado apenas pelas respirações dela e pelas buzinas do trânsito que ele ignorava completamente. O rosto de Fausto estava tenso, o maxilar travado, o suor escorrendo pela testa. Respira, Ariana, dizia ele nervoso. Vai dar tudo certo, tá? Eu tô aqui. Ela o olhou e, mesmo entre dores, sorriu. Eu sei. O hospital parecia um universo paralelo. Luzes brancas, passos apressados, vozes sobrepostas. Enfermeiras correram, médicos vieram ao encontro dela, e Fausto foi arrastado por uma sucessão de instruções que ele mal compreendia. Tudo acontecia depressa demais. Senhor, espere aqui, ordenou uma enfermeira, bloqueando a entrada da sala de parto. Mas ele não conseguia. O coração batia descompassado, o ar parecia insuficiente. A cada grito dela, o peito se contraía. Nunca se sentira tão impotente. Minutos pareceram horas. Ele andava de um lado para o outro, as mãos no cabelo, o olhar fixo na porta. A mente era uma mistura de medo e prece, algo que ele nunca acreditara fazer. E então, de repente, o som mais poderoso do mundo rompeu o ar, o choro de um bebê. Fausto congelou. O tempo parou. A porta se abriu e a enfermeira sorriu. Parabéns, senhor. É um menino. Ele levou as mãos à boca, incrédulo. As pernas falharam por um instante, mas ele se obrigou a andar. Quando entrou, o coração disparou. Ariana estava deitada, exausta, o rosto iluminado por um sorriso que parecia vir de outro mundo. Nos braços, o pequeno bebê, envolto em uma manta branca, dormia tranquilo, alheio à tempestade de emoções ao redor. Fausto se aproximou devagar, cada passo pesado de emoção. Ele é... A voz falhou. Seu filho, completou Ariana, os olhos marejados. Ele ficou parado por um instante observando. E então, com cuidado, ela estendeu os braços. Quer segurá-lo? As mãos dele tremiam. E se eu deixar cair? Ela riu baixinho. Então eu te mato. O comentário quebrou a tensão, e finalmente ele o pegou. O bebê era pequeno, quente, perfeito. Um punhadinho de vida que cabia nas mãos de um homem que passou a vida acreditando não ter coração. Fausto o olhou e as lágrimas vieram sem aviso. Você me deu algo que o dinheiro nunca compraria, disse com a voz embargada. Algo que eu nem sabia que precisava. Ariana o observava, o coração cheio. O homem que a humilhou, que a afastou, que negou o amor, agora chorava diante daquilo que os unia para sempre. Ele olhou para ela e, sem pensar, se ajoelhou ao lado da cama. Eu não sou perfeito. Eu ainda erro. Mas juro... A voz quebrou e ele respirou fundo. Juro que vou ser o melhor pai que eu puder e o homem que você sempre mereceu. Ariana acariciou o cabelo dele, os olhos marejados. Eu não quero promessas, Fausto. Só quero verdade. Então é o que vai ter, respondeu ele, olhando-a com sinceridade que dispensava qualquer juramento. Naquele momento, o bebê chorou novamente e Fausto o embalou, instintivamente. Era como se o som preenchesse todos os vazios que existiam dentro dele. O orgulho, o medo, o passado, tudo se dissolveu. Restou apenas o amor. Algumas horas depois, o quarto estava em silêncio. Ariana dormia, exausta, e Fausto permanecia sentado ao lado da cama, observando mãe e filho. A luz suave do abajur iluminava os rostos dos dois, e ele sentia algo que jamais sentira antes. Paz.
Ele estendeu a mão e tocou a mãozinha do bebê, minúscula, frágil. Eu te prometo, sussurrou com a voz rouca, vou ser melhor do que fui com ela, melhor do que fui comigo mesmo. Do lado de fora, a madrugada começou a clarear. As primeiras luzes do sol entravam pelas frestas da cortina, banhando o quarto com um brilho dourado. E naquele instante, Fausto entendeu que aquele não era apenas o nascimento de uma criança. Era o nascimento de um novo homem. Horas depois, Ariana acordou e o viu dormindo na cadeira, o bebê nos braços dele, protegido com cuidado. A cena arrancou um sorriso dela. Fausto, sussurrou. Ele abriu os olhos devagar, sonolento. Oi, ele vai se acostumar mal se você continuar assim, disse, brincando. Está começando a mimá-lo cedo demais. Fausto riu, ainda com a voz rouca. Deixe ele aproveitar. Ele vai ter tempo de sobra para aprender a ser forte. Ela se recostou observando os dois. O homem que um dia a feriu agora segurava o filho deles com uma delicadeza quase sagrada. E foi ali, sem precisar de palavras, que ela soube. Ele não era mais o mesmo. A vida havia quebrado o orgulho dele para reconstruí-lo com amor. Ariana sorriu, tocou a mão dele e disse baixinho: Bem-vindo de volta, Fausto. Ele levantou o olhar, confuso. De volta? Ao mundo real. A esse onde o amor não é fraqueza, e sim força. E ele sorriu com os olhos marejados. O bebê se mexeu, emitindo um som suave, e o casal trocou um olhar de cumplicidade silenciosa. Era o fim da dor. E o começo de tudo. O sol da manhã atravessava as grandes janelas da cobertura, espalhando um brilho dourado, que fazia o ambiente parecer mais vivo, mais humano. O apartamento, que antes era apenas um espaço frio e luxuoso, agora respirava. Havia plantas nas janelas, brinquedos coloridos no chão, e o som suave de risadinhas que ecoavam como uma melodia nova. Uma música que Fausto jamais imaginara ouvir dentro de casa. Ele estava na cozinha, de avental, tentando lidar com algo muito mais complexo que qualquer contrato milionário. Uma mamadeira. O bebê, Matteo, observava de seu carrinho, os olhinhos atentos e curiosos. Fausto bufava, impaciente, e olhava o relógio. Isso devia ser simples, resmungou. Um homem fecha fusões empresariais com 10 zeros e não consegue montar uma garrafa de leite. A voz de Ariana veio da sala, divertida. Talvez porque na empresa você tenha uma equipe inteira para fazer o que não sabe. Aqui não. Ele sorriu, olhando por cima do ombro. Ariana se aproximava, linda e serena, com o cabelo preso em um coque e um olhar doce, de mulher e mãe. Vestia uma roupa leve, e a cada passo dela, o coração dele batia mais devagar. E o que uma equipe inteira faria com um chefe desses? Provocou ele, pegando o bebê no colo e o balançando. Provavelmente o demitiria. Ariana riu, beijando o filho na testa antes de olhar para Fausto. Mas eu ainda tenho paciência com você. Ele fingiu indignação. Paciência? Eu sou o pai exemplar aqui. Pai exemplar não esquece a fralda no freezer, Fausto. Ele riu alto, balançando a cabeça. Eu estava distraído, admito. Ariana cruzou os braços, mas o sorriso denunciava que ela não estava realmente brava. O bebê balbuciou e ambos olharam para ele, encantados. Aquele pequeno som continha mais poder do que qualquer palavra. Por um momento, o tempo pareceu parar. Fausto olhou para o filho e depois para Ariana, e a mente viajou, lembrando de onde vieram, de quantas vezes ele errou, de tudo o que custou para chegar até ali. Sabe, disse ele, num tom baixo, sincero, às vezes eu penso em tudo o que fiz e me pergunto como você ainda está aqui. Ariana se aproximou devagar, tocando o rosto dele com a ponta dos dedos. Porque as pessoas mudam, Fausto, e quando a mudança é real, a gente sente. Ele segurou a mão dela e a beijou. Eu demorei para entender o que é amor. Achava que amar era dominar, ter controle, mas o amor verdadeiro é o contrário disso. É quando você perde o controle e ainda assim se sente em paz. Ela sorriu, emocionada. E o que você sente agora? Que pela primeira vez não preciso vencer para ser feliz. Ele olhou para o bebê e completou. Já venci só por estar aqui. Ariana encostou a cabeça no ombro dele e por um instante os dois ficaram em silêncio,
embalados pelo som suave de Mateo respirando. Mais tarde, os três estavam na varanda. O sol começava a se pôr, tingindo o céu de tons alaranjados e dourados. A cidade fervilhava lá embaixo, mas ali em cima, o mundo parecia parar. Fausto observava o horizonte, o filho adormecido em seus braços, e falou baixo, quase como um pensamento. O mundo lá fora continua o mesmo, mas por algum motivo eu já não pertenço mais a ele. Ariana olhou para ele, curiosa. E a qual mundo você pertence agora? Ele a encarou, os olhos brilhando. Ao seu. A frase saiu simples, mas carregada de verdade. Ariana sorriu, encostando a mão na dele. Cuidado, Fausto. No meu mundo não existem troféus, contratos ou aplausos. Só a bagunça da vida real. Ele retribuiu o sorriso. Então é nele que eu quero viver. O vento soprou, mexendo suavemente o cabelo dela. O céu se abriu em tons de ouro e rosa. Ariana o observou por um momento e, com um sorriso de ternura, disse: quem diria que o homem que me humilhou um dia se tornaria o homem que eu mais admiro? Fausto abaixou o olhar, emocionado. Eu também não. Depois acrescentou com um riso baixo: mas não se acostume. Ainda sou impossível de lidar. Ela riu, inclinando-se para beijá-lo. O beijo foi lento, calmo, cheio de cumplicidade. Não havia pressa, nem culpa, nem medo. Era amor maduro, o tipo de amor que nasce depois da queda, quando já não se quer provar nada, apenas sentir. Mais tarde, dentro do apartamento, Fausto colocou Mateo no berço e ficou observando o filho por um instante. O bebê se mexeu, murmurou algo indecifrável e ele sorriu. Ariana apareceu na porta, encostada no batente. Nunca imaginei ver o grande Fausto Albuquerque trocar fraldas e revisar contratos. Ele deu um meio sorriso, sem tirar os olhos do bebê. E eu nunca imaginei que amar alguém me deixaria tão vulnerável. Ela se aproximou, envolvendo-o num abraço por trás. Vulnerável, mas feliz. É, disse ele, virando-se para olhar nos olhos dela. Feliz. O relógio na parede marcava 21h14, mas o tempo para eles parecia não existir mais. Era como se a vida, depois de tudo, finalmente tivesse encontrado o ritmo certo. O império de Fausto continuava de pé, mas agora ele sabia que o verdadeiro poder não estava nos prédios de vidro ou nas ações milionárias. Estava ali, no apartamento onde o riso do filho ecoava, onde o perfume de Ariana se misturava ao cheiro do café e onde o amor, depois de tantas batalhas, finalmente vencera. A câmera imaginária da vida poderia se afastar agora, devagar, revelando aquele lar simples, repleto de luz e calor. O homem que um dia acreditou ser inatingível agora era apenas alguém que aprendeu, com lágrimas, perdas e coragem, que o amor não destrói. O amor reconstrói. E com o filho dormindo e Ariana ao seu lado, Fausto sussurrou baixinho, como uma confissão ao universo: o maior investimento da minha vida foi amar você. Ariana sorriu, fechando os olhos. Do lado de fora, a cidade seguia viva, mas dentro daquela casa o tempo havia parado, eternizado no instante em que o amor venceu o orgulho, e duas almas, enfim, se encontraram de verdade. No fim, o amor não foi um prêmio, nem uma reparação. Foi um aprendizado. Ariana e Fausto descobriram que amar não é sobre vencer uma disputa, mas sobre baixar as armas, que perdão não é esquecimento, e sim coragem de olhar para o outro e ver o que ainda pulsa, mesmo depois de tudo. Eles entenderam que o amor verdadeiro nasce justamente quando o orgulho morre, quando o silêncio é mais forte que qualquer palavra e quando duas pessoas decidem ficar, não porque precisam, mas porque querem. E assim, entre o som suave de um bebê dormindo e o calor de um abraço que já não pedia desculpas, a vida mostrou o que realmente importa, não o passado que machucou, mas o presente que cura. Porque o amor, quando é real, não exige perfeição, apenas presença. E naquele lar iluminado por pequenas imperfeições, Fausto e Ariana finalmente descobriram que o felizes para sempre não começa no altar, mas no momento em que se escolhe,
todos os dias, continuar amando. Se esse conteúdo te prendeu, mostra que está com a gente. Inscreva-se, curta e deixe seu comentário. É rápido e ajuda demais o canal.